Boa noite. Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, estamos aqui aguardando para darmos início a mais um estudo das obras de Chico Xavier com o espírito André Luiz, livro Missionários da Luz. Então já estou aguardando. Nós estamos no capítulo 12, página 178. Então já estou aguardando aí todo mundo ir entrando, para que a gente possa então dar início aos estudos da noite de hoje. Boa noite. Boa noite, Elis. Saudade. Puxa. Carla, Inês. Boa noite a todos que estão aí do outro lado, já nos ouvindo. Boa noite, Tayane. Boa noite, Aline. Muito bem. Boa noite, Silvana. Então vão me falando como é que tá o som, como é que tá a imagem, se está tudo em ordem. Boa noite, Maura. Bom, enquanto as pessoas vão já entrando aí, se ambientando, para que a gente possa dar início, eu só quero recordar, enquanto isso, o que nós estamos estudando, que chama-se preparação de experiências. Então, a gente está vendo que no plano espiritual existe, em toda a colônia do plano espiritual, um local de preparação para o reencarne, para a gente voltar para a Terra, para que nós buscamos aqui, enquanto encarnados, melhorarmos o nosso eu, sintonizando com Jesus, buscando vivenciar as leis divinas. Então é isso que nós estamos vendo, e a gente está vendo todo o planejamento reencarnatório de Segismundo. Mas hoje eu não vou falar em especial do Segismundo, porque a gente vai ver todo o reencarne dele. Nós estávamos falando sobre esse local e quão interessante é nesse local a preparação, o estudo, o desenho do corpo em que nós iremos reencarnar. Então a gente viu que não é de qualquer jeito que nós temos os nossos corpinhos de carne e osso desenhados minuciosamente, órgão a órgão, célula a célula, glândula a glândula, no plano espiritual. Muitas vezes, diz a espiritualidade, a gente não tem condições de planejar o nosso reencarne, mas amigos em condições melhores que nós planejam. E esses amigos que planejam todos os detalhes para que a gente tenha êxito na nossa reencarnação, para que a gente não se perca. E a gente viu na semana passada que desde um defeito no físico, um probleminha na perna, qualquer coisa que nós tenhamos, advém da necessidade de não nos perdermos quando estamos aqui vivenciando na matéria, tá bom? Então, antes da gente dar início, vamos elevar os nossos pensamentos. Então, para quem foi adentrando agora, boa noite. Vamos fazer a nossa prece. Eu sempre falo que é a hora da prece, que nós, se pudermos, tenhamos o nosso copo de água, a nossa garrafinha, para que a gente possa, então, estar buscando essa sintonia, tá bom? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e mentalizando a figura do nosso mestre, do nosso irmão, aquele que nos conduz, que nos serve de guia e modelo. Vamos pedir a Jesus. Querido e amado mestre Jesus, irmão de todas as horas, médico dos médicos, médico das almas, neste momento em que sintonizamos o nosso pensamento com o plano maior, com os trabalhadores abnegados de tua seara, queremos primeiramente agradecer. Gratidão, Senhor. Gratidão por mais um dia, por mais uma semana que se inicia e pela perseverança que adquirimos ao nos alimentarmos espiritualmente com a vossa boa nova, com as vossas lições do Evangelho. Somos muito felizes de estarmos hoje despertando as nossas consciências para o espírito que somos, no corpo que transitoriamente habitamos. Que possamos, Mestre, vencer todas as mazelas, todas as sombras que ainda habitam em nós.
que tenhamos cada vez mais perseverança, sabedoria, discernimento, para que tudo que dissermos, tudo que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos. Pedimos aos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos protetores, os nossos familiares que nos precederam além-túmulo e que zelam e velam por nós, para que alarguem a nossa compreensão, para que dessa maneira possamos sentir a Tua presença em nossos lares e em nosso templo íntimo, que é a nossa consciência e o nosso coração. Pedimos, Mestre, para que os benfeitores façam uma varredura em toda a área construída e não construída dos nossos lares, transmutando fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas em fluidos salutares. Que as águas e os alimentos sejam fluidificados e recebam o lenitivo, o medicamento necessário para o refazimento de cada célula física e perispiritual nossa. Que possamos aproveitar o tempo que temos sobre a terra para autoaperfeiçoarmos, para iluminarmos o nosso espírito, porque o Senhor todos os dias fala no recôndito de nossa alma, no mais íntimo de nosso ser, que brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, e se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. As montanhas que o Senhor dizia, muito diferente da matéria e daquilo que nós enxergamos em meio à natureza, sabemos hoje ser as nossas dificuldades, as sombras que habitam em nós, as mazelas que faz com que o sol das almas não seja visto por cada um de nós, que são os teus ensinamentos através dos vossos exemplos. Que mais que rituais e contemplações externas, possamos vivenciá-lo no nosso mundo íntimo, transformando-nos para melhor. Em especial hoje, pedimos por todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque o Senhor, mais que nós, sabe das nossas necessidades. Pedimos pelos nossos doentes, pelos nossos familiares terrenos e espirituais, por aqueles que ainda experienciam no corpo e que por aqueles que de volta à pátria espiritual deixam-nos saudade, vontade de estar perto, os nossos pais que já voltaram, as nossas mães, os nossos irmãos, os nossos filhos, que sejam nesse momento amparados e que nossa prece se faça luz no caminhar de cada um. Pedimos também pelos nossos doentes. Em especial, hoje vos pedimos por Maria Regina e Ivan, para que a espiritualidade amiga os envolva em eflúvios de paz, de amor e luz, para que seu caminhar individual, o caminhar de cada um, seja ele todo pautado nos vossos ensinamentos, que o amor, o perdão e, sobretudo, a empatia estejam presentes sempre, para que um possa zelar em prece pelo outro, porque acima de qualquer coisa somos todos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Na aula passada, na página 178, quase no finalzinho, antes da última frase, nós estávamos falando sobre completista. Foi o termo que a espiritualidade usou para dizer de todas as pessoas que reencarnam sobre a Terra, que vêm à Terra, como eu e vocês, e que conseguem, trazem um estoque de fluido vital. Vamos imaginar que a gente sai de lá do plano espiritual e há um planejamento. Você vai ficar 70 anos com esse corpinho que está sendo produzido agora. Tanto no desenho aqui, quanto com os espíritos que estão reencarnados, que co-criadores com o Criador, vão te dar a oportunidade de experienciar na carne, porque pai e mãe, vocês viram que não importa o que eles fizerem daí para frente, só o fato deles nos darem a oportunidade de estar sobre a terra, fornecendo-nos um corpinho de carne e osso, já é motivo para honrá-los sempre e de ter gratidão, né? A gente já viu sobre isso
na semana passada. Quão difícil tá, dizem os espíritos, reencarnar, porque hoje as famílias estão menores, né? Poucas pessoas dedicam-se com tanto empenho a auxiliar um espírito a vir encarnar ou reencarnar. E aí, quando a gente sai de lá, a gente já sai com um estoque de energia chamado fluido vital para manter o corpo físico durante um tempo de experiência na carne. Então a gente já sai de lá sabendo que nós vamos ficar por 70 anos, que nós vamos ficar por 90, por 30, por 10, por alguns meses. Cada um de nós já sabe qual é o nosso trajeto e o nosso caminhar. Mas a espiritualidade fala que devido a tudo aquilo que a gente faz de errado e de desequilíbrio, nós, na maioria das vezes, somos suicidas indiretos. Porque aqui, com os vícios, com a maledicência, com a raiva, com a mágoa, com a cultura de pensamentos desequilibrantes, com a ausência do perdão, com tudo quanto é vício, tanto que sai da boca quanto entra pela boca, a gente pode desequilibrar esse corpo tão bem preparado e estruturado para nós, e esse desequilíbrio pode, muitas vezes, diminuir a nossa estadia sobre a Terra. E a gente volta para lá como um suicida inconsciente a maioria das vezes. Isso quando a gente não se suicida mesmo, por achar, né, vítimas que somos, que o nosso fardo é mais pesado. Talvez até por desconhecermos aquilo que Jesus veio mostrar e ensinar. Muitas vezes a gente aprende, lê a Bíblia, conhece de cor, mas nos esquecemos da fala do Mestre, de tudo aquilo que ele já disse para nós sobre as aflições do mundo, sobre o bom ânimo, sobre a paz que ele nos dá, que é diferente da paz que a gente imagina na terra, na matéria, uma paz de consciência. E aí a gente viu que poucos de nós somos completistas, exatamente por falharmos e buscarmos os caminhos mais tortuosos. Então é isso que nós estamos vendo. Dando continuidade, então, lá na última frase da página 178, nós temos a seguinte fala: semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e principalmente envenenando a alma. Então olha o que o André Luiz lembrou, né? Todos os desregramentos que a gente tem quando estamos aqui no corpo físico. Em um transporte de justificada admiração, redarguiu então o nosso amigo Manassés, né? O André Luiz ainda diz assim, olha: recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual mesmo na carne. Então aqui ele está dizendo que aqueles que persistirem, que passarem pela dor, que buscarem a renúncia, a compreensão do espírito que é, esses olhos de estar no mundo sem ser do mundo, há um prêmio, né? A espiritualidade está sempre amparando e auxiliando. E aí ele diz então que ela é muito confortante você saber disso, né? Reconfortante até. E aí disse Manassés, aprovando André Luiz com o olhar: sim, por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá entre os anônimos da terra, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Então, outra coisa que essa entidade espiritual está falando é que esses espíritos que conseguem completar tudo que vieram fazer aqui, lutando inclusive contra as suas sombras, as sombras interiores, são raros.
mas eles existem. Não fazem propaganda, não é aquela pessoa que você olha e fala assim, olha como tem uma luz em volta dela brilhando, mostrando que ela é evoluída, que ela é esse espírito que vai conseguir completar. A gente sabe que não é assim. Muitas vezes vão passar anonimamente. E às vezes a gente olha alguém e acha que a pessoa é um completista e às vezes não é, ainda alguém que está experienciando e aprendendo. É assim que eu me sinto ainda, tá? E aí ele continua dizendo, olha que interessante, pessoal. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou. Então agora André Luiz fala que esse espírito que está esclarecendo, que é super entendido no plano espiritual dessa questão do reencarne, do preparamento, da preparação do corpo físico, ele diz que Manassés vai acrescentar a seguinte fala: há muitos anos me esforço para conseguir a condição de completistas. No entanto, até agora, continuo em fase de preparação. Então veja, Manassés está no nosso lar, que é considerado uma colônia espiritual bem melhor do que a nossa terra aqui, com muito mais paz, muito mais irmandade. Ele está dizendo que ele não é um completista, que às vezes que ele já veio para a terra, ele falhou, teve experiências menos felizes, mas que ele está em preparação para conseguir vencer. Vencer quem? A si mesmo. Aí André Luiz fala, compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Então, quando ele viu que Manassés estava falando de si mesmo, e até com uma certa tristeza, né? Porque a gente se prepara e de repente falha. E aí André Luiz modifica um pouco a história e continua a dizer assim, sabe você, né, Manassés, de algum completista, de algum espírito que tenha conseguido completar, né? E que tenha regressado à Terra? Resposta de Manassés, sim. André Luiz continua com curiosidade. Naturalmente, esse espírito que já é completista, que conseguiu passar a existência, olha, mantendo-se equilibrado, fazendo o que tem que fazer, não causando nenhum suicídio indireto, não envenenando nem a mente, nem o corpo físico. Esse espírito deve estar numa condição muito boa. Vamos ver o que o André Luiz fala, olha. Naturalmente, se ele vai voltar para a Terra e ele já é um completista, terá escolhido um organismo, um corpo físico irrepreensível. Imagina, ele já é alguém mais evoluído, então o corpo dele deve ser maravilhoso. Essa é a fala de André. E olha que bonito que Manassés fala. André Luiz diz assim, meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou. Olha essa fala aqui que interessante. Manassés diz que nenhum dos que ele viu partir para a Terra depois de ser um completista, de não ter falhado na sua missão, embora os méritos de que se encontra revestido, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir. Mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal. Olha só, quem está com o livro, grifa isso, atenuar o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando, escondendo assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Então, primeira coisa, embora eles tenham merecimento e poderiam escolher o que eles quisessem, eles só escolheram para o corpo físico uma resistência, né, uma saúde um pouco mais tranquila, para que eles pudessem agora servir ao Criador.
mas a aparência, o magnetismo pessoal, que não tenha nada de beleza, que não chame muito a atenção para que eles não se percam. Olha como isso é importante, né? Quantas pessoas não se perdem na Terra quando tem uma beleza externa, uma aparência muito bonita? Quantas pessoas não se perdem? Né? Quando o magnetismo chama muita atenção. Então é isso que ele está falando aqui. Em caráter provisório, a maioria quer passar despercebida. Não quer ficar chamando atenção pela beleza e pelas coisas da matéria. Elas querem trabalhar, servir. Então a única coisa que pedem é um corpo que tenha um pouquinho mais de resistência para que elas possam se preocupar mais em ser útil ao próximo do que em cuidar do próprio físico. Então é mais nesse sentido. E aí ele continua dizendo, Manassés, assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária. Incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, por meio das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Então aqui a espiritualidade coloca outra fala. Se as almas que aqui reencarnam, que são um pouquinho, que têm uma condição um pouquinho melhor, reencarnassem com essa aparência de superioridade espiritual, despertariam muita inveja, muita raiva, muita mágoa, e isso viria a atrapalhar o caminhar dessas pessoas e o trabalho delas sobre a Terra. Então, por isso que para evitar antipatia gratuita, despeito, inveja e tudo mais, elas preferem trabalhar silenciosamente, sem chamar muito atenção. E continuando, ele diz assim: em vista disso, olha só a fala dele, né? Os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Então ele fala que esses espíritos, já tendo conquistado um equilíbrio maior, eles buscam inclusive evitar isso, né? Chamar muita atenção, ter uma beleza exterior grandiosa, ou emitir uma energia que demonstre que eles são um pouco melhores que outros, para que não possa exatamente atrapalhar e trazer paixões que levem ao desequilíbrio. Porque, na verdade, é aquela questão da humildade. Quanto mais puro e mais evoluído for o espírito, mais consciência ele tem daquilo que ele é. Um servo de Jesus, um filho de Deus, como qualquer um de nós. E aí ele tem plena consciência, como os trabalhadores da última hora, que o Pai convida-nos a todos para estar ao lado dele, para voltarmos para ele com a mesma brancura que nós tínhamos quando ele nos criasse. Mas aí cada um de nós voltamos no nosso caminhar. Mas esse espírito, como um espírito crístico, como Jesus, ele tem a noção que todos somos irmãos. Então não importa que ele já esteja numa condição melhor, ele quer, por já ter vencido o orgulho, o egoísmo, as mazelas e as sombras do mundo íntimo, ele quer que todos estejamos bem. Enquanto um ser sobre a terra verter lágrima, há um espírito em condições evolutivas melhores para nos estender as mãos e nos conduzir. Que fique muito claro isso. Aí a gente vai entender a parábola do filho pródigo, daquele que se afasta do pai. Qualquer um que hoje esteja na terra encarnado, cometendo as maiores ou as menores atrocidades, ainda distantes da lei divina, são um filho pródigo. Eu também sou uma filha pródiga, que agora em 2020 estou sentada estudando, buscando entender para transformar o meu eu para melhor. Então o filho pródigo somos todos nós. Agora, quem é o filho egoísta? O filho egoísta é aquele que acha que por estar ao lado do pai, já ser conhecedor das leis divinas,
e muitas vezes estar dentro do templo, ostentando um rótulo religioso e batendo no peito, dizendo que Jesus está aqui, não está em qualquer outro lugar. Aqui é a salvação, não é fora da caridade a salvação. Fora da minha igreja, do meu local, você não tem salvação. Então é aqui, como se Jesus só estivesse ali. Então essas pessoas são os filhos egoístas e falam, o restante vai tudo para o inferno. E aí vem o Pai, através do Cristo, e nos ensina que o Pai, não importa a época que nós voltarmos para Ele, que despertarmos a nossa consciência, Ele dará uma festa para nos receber. E pagará para esse trabalhador da última hora o mesmo ceitil que ele pagou para o primeiro que foi. Qual é a diferença daquele que foi primeiro? A diferença é que quanto antes nós despertarmos, menos sofrimento nós atrairemos para o nosso eu. É só essa a diferença. Mas cedo ou mais tarde, tendo que passar pela fome, pelos desesperos como o filho pródigo, nós voltaremos. Isso é fato. Então aquele irmão que trafica, aquele que assassina, aquele que é corrupto, aquele que destrói a natureza, mais cedo ou mais tarde, pelo amor ou pela dor, irão. Que bom se as pessoas acordarem o quanto antes, se nós despertarmos o quanto antes. Então é isso que está sendo dito aqui. Entendi, diz André Luiz, a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana. Quando Manassés acrescentou, após longa pausa, as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Então nós já vimos nas literaturas e nos estudos que os completistas, os espíritos que estão em condições melhores, muitas vezes preferem reencarnar em locais de penúria, de miséria material, em locais que demonstrem o desprendimento da matéria, para exatamente não se distrair. Olha a fala deles aqui. Então, às vezes a gente vê um espírito lá na favela, o espírita tem muito disso, né? Vê alguém reencarnado lá na África, olha e fala, olha que devedor. Tudo devedor, esse povo que nasceu na África, que passa fome, não tem água. Deve ser aqueles espíritos piores que passaram sobre a terra, que se equivocaram, que fizeram mal para a humanidade e agora estão pagando lá. Aí vem a espiritualidade e fala, quem disse que você pode generalizar? Quem disse que entre todos aqueles não existam completistas que quiseram nascer lá para alavancar o progresso daquele povo? Então a gente não pode pôr tudo no mesmo saco e medir pela mesma régua. Não é uma lógica matemática, quando a gente fala 2 mais 2 são 4 por causa disso. Aquilo que a gente acha que é verdade aos nossos olhos, muitas vezes a gente não entende. Porque podem ter irmãos completistas que estejam lá trabalhando e para não se distrair, preferem estar nesses locais servindo. Estando no meio de uma família, sendo âncora, amparando. Olha quanta coisa linda. E aí ele continua então nos dizendo assim, em seguida, convidado pelo meu novo amigo Manassés, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho, onde eles desenham o corpo físico que a pessoa terá, né, e planejam toda a reencarnação. Pequenas telas, esse livro foi escrito em 1945, época que não existia data show, não tínhamos computador, não tínhamos telefone celular, não tínhamos nada de internet. Olha a descrição de André Luiz. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Quando foi escrito esse livro por Chico Xavier, uma pessoa praticamente sem estudos na última reencarnação, fez até a 4ª série, escrever coisas dessa complexidade com os espíritos e ainda dizer esse tipo de coisa foi considerado como louco. Como uma pessoa que não tivesse noção, estivesse delirando. Que telas?
Não tinha nem computador, que telas são essas? É uma loucura da cabeça dele. Se a ciência, na época que estava sendo escrito esse livro, a medicina do homem ainda era tão atrasada, né? Imagina que nós tínhamos numa sala de aula algum modelo da fisiologia, da anatomia de uma maneira tão clara. Agora imagina em 45 você falar que tinha telas que projetavam, olha só, peças do organismo humano. Vocês têm noção do que é isso? Estavam essas telas, olha, ordenadamente em todos os cantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, e olha a fala dele ainda, cercado de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Então, olha que fala mais interessante. Quando a gente pensa de vir à Terra, não é para estar aqui fazendo coisas absurdas, coisas vulgares. Tem um propósito divino. É isso que está sendo dito aqui. Para isso, diz a espiritualidade, trabalham aqui no plano espiritual centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Só essa fala de Manassés. Bom, se tinham telas projetando os pequenos organismos, as pequenas células, fantástico, né, Tereza? Se tinha tela mostrando tudo isso, quando a gente olha para nós e vê um corpo mal acabado, eu vou usar esse termo que eu já ouvi muito isso em atendimento fraterno. Eu não sei por que eu tenho tanto problema. Eu não sei por que me apareceu isso, que me apareceu aquilo. Então a gente começa a fazer uma análise de nós mesmos. Quais as nossas necessidades quanto espírito? Então comecemos a listar o quanto a vaidade, o culto ao corpo físico, a beleza material, faz com que nós nos percamos. Se tudo é planejado, qualquer doença que nós tenhamos, se não fomos nós que provocamos no sentido assim, estou me alimentando super mal. Eu só como frituras, besteiras, e aí eu faço um exame e o colesterol está super alterado. Eu sei que é devido à minha má alimentação. Então, o que eu vou fazer? O médico vira pra gente, o que ele fala? Principalmente para nós que temos mais de 40, que tem um monte aqui, né? Um monte de amigas minhas, que até ontem a gente era jovenzinha e hoje a gente tem que tomar cuidado. Ele fala, olha, colesterol, triglicerídeos, tudo isso tem que fazer caminhada. A caminhada ainda é o melhor remédio. Você tem que pelo menos caminhar 30 minutos por dia, no mínimo, 150 minutos, né, na semana. Você tem que modificar os hábitos alimentares, evitar fritura, evitar doce, evitar massa, e aí começam as restrições, né? E a gente sabe quão difícil é essa modificação. Não é do dia para a noite. Modificar hábitos perniciosos que nos envenenam o físico, dá trabalho. Agora imaginou modificar o pensar, porque é a mente que comanda. É a mente que comanda. Então a gente primeiro tem que pôr na nossa mente novos comandos, dizendo, eu vou fazer dessa maneira por esse motivo. Eu vou me cuidar por esse motivo. Então, se eu estou fazendo tudo, se eu estou me cuidando e aparece um certo problema, uma certa doença, pode estar lá no nosso planejamento reencarnatório. E aí vem o momento do testemunho da fé. Nada nos acontece à revelia das leis divinas e do planejamento divino para o melhor para o nosso espírito. Não o melhor para a matéria, mas o melhor para o nosso espírito. Então é isso que nós estamos vendo aqui nesse momento. Quando nós continuamos a leitura e compreendemos essa questão de quão importante é, de quão planejado é
nada foge às leis divinas. Por isso, quando a gente fala que Jesus está no leme desse barco, não é brincadeira. Ele é o guia e modelo oferecido pelo Criador para que a gente possa seguir. Ele é um dos espíritos que planejou e criou o nosso planeta. Foi o Cristo que criou, o governador do nosso planeta. Então, antes de vir aqui mostrar para nós o que fazer para voltar para o Pai de uma maneira mais rápida e menos sofrível, ele não veio falar, ele exemplificou também. Principalmente exemplificou. Então, gente, a cada um segundo suas obras. É isso que Jesus está querendo dizer. O que nós temos, nós merecemos. Tanto os amores quanto as dores. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o futuro de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Olha que planejamento minucioso, detalhado. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Olha que lindo que Manassés fala. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edifiquem suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. Então ele está dizendo que se a gente ainda está muito afastado das leis divinas e muito apegado na matéria, né? Quanto menos condições evolutivas nós temos, mais grosseiro ainda é o nosso corpo físico. Mas quanto mais o espírito atinge uma condição de entendimento e de despertar de consciências, mais ele consegue planejar um lar que seja mais satisfatório, sem tantas dores no físico, sem tanto sofrimento atroz. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou Manassés sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. Então grifa isso. Muitas vezes vocês vão me escutar falando que o corpo é o templo do espírito. Então isso a gente deve levar muito a sério. Isso aqui é um templo sagrado. Foi preparado minuciosamente. Cada coisinha que tem nesse corpo foi estudado. Foi estudado minuciosamente o que a gente iria desenvolver, a aparência que deveríamos ter, as dores que iríamos passar, as tempestades íntimas. Então, por que ele fala aqui de futuras habitações carnais? Então, como é um lar mesmo. O corpo físico funciona como um lar para o espírito. E é ele que nos propicia experienciar na terra, buscando acertar e ajustar a nossa bússola com Jesus. O corpo humano, continua a fala, olha só, não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na terra. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava o corpo físico como templo do Senhor. Olha lá que lindo. Templo do Senhor, fala de Jesus. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e me apresentou-a. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Alguém aí do outro lado vai falar, nossa, cada nome já tem Anacleto, tem Anacleta. Por que eles estão pondo esses nomes? Porque eles querem passar despercebidos. O nome não é o nome verdadeiro deles, é o nome que eles se colocaram para não serem reconhecidos.
Outra coisa, que quanto mais despertar de consciência houver, menos o espírito quer ser aparecido. Então, mais ele se esconde, mais ele fica no anonimato. Então, vocês vão ver nomes muito diferentes. Manassés, Anacleto, tá bom? Aulos. São nomes totalmente bem distantes daquilo que a gente costuma falar. Não vai ver nenhum nome aqui falando nessa obra de espíritos que vocês conheçam, de filósofos, desse ou daquele. Porque a entidade espiritual, quando adquire um certo progresso, ela sabe que ela é mais um instrumento. Por isso que Francisco de Assis, muito sabiamente, na prece e na oração de São Francisco, pediu para ser um instrumento e não o instrumento. Eu sou mais um entre todos. Não quero, congratulações nem medalhas por isso. E aí ele diz então que cumprimentou-a com uma simpatia pessoal. E aí Manassés fala que trata-se de uma de nossas trabalhadoras mais corajosas. A senhora sorriu algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Veja que ela não gostou de ser colocada nessa posição. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que essa irmã voltará a reencarnar a esfera do globo em breves dias. E por que ela vai voltar? Em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Aí a senhorinha fala assim: não vejo nisso abnegação alguma, cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou: as mães, olha o que ela vai falar agora, as mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Então vamos lá. Missão das mães. O que ela está querendo dizer aqui? Ela está em condições um pouco melhores, a gente vê pelo que foi falado dela, pela simpatia que ela causou. Está sendo dito aqui que ela voltará a reencarnar na Terra para ajudar 4 espíritos que estão em condições inferiores. E ela se coloca dizendo que ela não está fazendo favor nenhum ao outro. Ela está dizendo que toda mãe que um dia falhou na missão que tinha para com os filhos amados, confiados pelo Pai, filhos do Pai. Na Terra a gente pode até chamar de filho, mas a gente sabe que somos todos irmãos. Estamos pai, filho, mãe, filho. Mas nós somos todos irmãos, filhos de um único Pai, que é Deus. Então essa mãe falhou e ela está dizendo que agora ela volta com muita fé para refazer onde ela tinha errado. Olha que coisa linda. E aí a gente fala assim, mas é obrigada, né? Não, não é que é obrigado, mas quanto mais evoluído for o espírito, mais amor ele tem pelo próximo. E eu quero ver que mãe que descansa em qualquer mundo feliz no plano espiritual, se ela observar que algum daqueles que ela chamou de filho um dia está passando por situações perturbadoras que muitas vezes lhe cabia, através do amor, da renúncia na carne, ter apresentado Jesus e apresentado outras possibilidades de caminhada. Então essa mãe está achando que ela não fez tudo o que deveria. Então por isso que ela planejou voltar. E aí André Luiz fala que se interessou pela história dessa mãe, né, dessa irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo resolveu animado perguntar para ela: regressará, quer dizer, voltará à Terra, então, dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Então aqui André Luiz, nesse momento, lembra da mãe dele.
A mãe dele, né, e o pai dele, quando estavam na terra, o pai traía a esposa com outras mulheres. Tanto que quando o pai de André Luiz desencarnou, ele foi parar em zonas inferiores. E a mãe de André Luiz, pela condição espiritual, pela dedicação à família, e pela luta dela, ela conseguiu uma evolução melhor, já era um espírito em melhores condições. E o marido em zonas inferiores, inclusive com as amantes. Quando André Luiz disse que reencontra a mãe, porque a mãe estava num plano melhor, e a mãe vem visitá-lo, ele pergunta para a mãe sobre o pai. E a mãe, então, conta da situação infeliz do pai dele. Mas ela diz para o próprio filho, filho, em breve voltarei à terra e vou acolher no meu seio seu pai e essas mulheres que estavam com ele, para que através do amor, da renúncia e da dedicação eu possa encaminhá-lo. Isso que é seguir as leis divinas, é já ver o outro como irmão, tá vendo? Olha que coisa linda. Então é isso que ele está falando aqui. E ele disse que nesse momento que ele faz o comentário também da mãe dele, ele notou que os olhos dessa irmã se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair, emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me ela comovida, muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo, ou seja, ajude-me com as suas preces para que eu não venha falhar novamente. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: irmã, já recebeste todos os projetos? Ela responde: sim, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Veja, ela recebeu então o projeto, sabe aqueles pergaminhos que a gente viu no início do capítulo, gente saindo lá de dentro desse ambiente, carregando embaixo do braço? Então, muitos deles estavam carregando essas plantas de projeto reencarnatório, tanto dos filhos que ela iria receber, quanto dela mesma. E aí ele pergunta para ela, olha o que Manassés pergunta para essa irmã, presta atenção. Está satisfeita com o projeto, inclusive de si mesma? Resposta dela: muitíssimo. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se ela, calma e doce, afável. Manassés compreendeu a curiosidade que André Luiz estava de ver essa conversa, né? E aí ele explica, olha a explicação dele agora. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. O que é que ela vai corrigir, né? As corrigendas, as retificações. O que ela tem que acertar no coração de mãe? Agora vem a explicação, ó. Por imprevidência dela, distraimento dela. Em outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador. Então, vamos imaginar essa encarnação que ela teve com esses 4 filhos. O esposo era um homem probo e trabalhador. E apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Então, veja que o marido era uma pessoa que tinha noção, tinha valores morais, espirituais, né? Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva. Mesmo tendo dinheiro, ele não deixava de ser um homem de bem, de fazer o bem. E a energia dele era sempre construtiva, olha que bonito. Mas a esposa, essa Anacleta, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar,
viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. Então ela mimou demais os filhos. Excesso, olha lá. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios. Caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sociais. Então imagina, com dinheiro, proteção, excesso de meiguice da mãe, eles caíram, né, nos caminhos tortuosos. E aí continua então nos dizendo a espiritualidade. E tão degradantes foram esses desregramentos, esses caminhos viciosos que eles optaram seguir, que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Então imagina, detonaram o corpo físico. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si mesma, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da terra. Aí André Luiz pergunta impressionado, né? Quantos anos gastou para obter semelhante concessão, né? Quanto tempo ela ficou se organizando para voltar com esses filhos e refazer o caminhar que foi lá atrás muito tortuoso? A espiritualidade responde que foi mais de 30 anos planejando esse momento para ela voltar, se preparando para isso. Aí André Luiz exclama, né? Imagino-lhe os sacrifícios futuros. Sim, esclareceu Manassés, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Olha isso, gente. 2 rapazes voltarão como paralíticos. Um na qualidade de débil mental. Pessoal, vocês podem até pôr entre aspas aí, a palavra débil mental nos anos 40 era utilizada, tá? Hoje a gente já usa outros termos. Não é por desrespeito nem nada. A debilidade naquela época era um termo usado em meios científicos, tá? E para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Então, quer dizer, ela terá uma única filha com um pouquinho de condições de ajudá-la nesse caminhar que vai ser bastante tortuoso. E veja que esses filhos vêm em condições mais complicadas, né, paralíticos, inclusive para não se perder, para não se distrair pelo caminho de novo. E o outro, na questão de problemas intelectuais ou mentais, exatamente porque na outra encarnação usou o intelecto para se autodestruir. Ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós, procurando por Manassés. Então veja que ele estava estagiando naquele lugar e ele está ouvindo as histórias dos reencarnes, né? Ele ia falar mais coisas sobre essa história, mas apareceu outra irmã. E vamos ver então o que essa outra irmã quer falar com Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Então essa aqui já está procurando com outra fala. Ela tem já um planejamento, tudo organizado, mas ela quer corrigir alguma coisa no plano dela. Vamos ver o que ela quer corrigir. E abrindo o pequeno mapa, no qual se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, veja que ela estava com desenho do organismo do corpo físico que ela iria habitar. Diz que esse organismo de mulher, né, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endócrino, diz ela. Sei que os amigos me favoreceram planejando-o com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto,
desejaria modificações. Veja que ela vem com o sistema endócrino perfeito e ela pede modificação disso. Em que sentido, né? Diz Manassés. A recém-chegada indicou os pontos do projeto nos quais se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na terra dentro de linhas impecáveis para a forma física, muita bela, né, no corpo físico. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide, olha a glândula aí responsável pela questão dos nossos hormônios, ela pede que a tireoide, glândula endócrina localizada na parte anterior do pescoço, que secreta hormônios que têm ação ativadora sobre o crescimento e o metabolismo do organismo, e as paratireoides, que também são glândulas endócrinas, em número de 4, localizadas nos lobos laterais da tireoide, exercem importante papel no metabolismo do cálcio e do fósforo. E ela pede para essas duas glândulas, tireoide e paratireoide, não estivessem tão perfeitamente delineadas. Olha que interessante. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções, ou seja, meu espírito precisa despertar nessa encarnação. Eu não posso perder tempo. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Olha isso, gente. Para quem aí, como eu, já teve um probleminha de tireoide, né? Sabe, então, aqui, nós estamos usando a tireoide, mas quantos outros problemas no físico a gente não tem, perturbador? Talvez fomos nós que pedimos como ela pediu, para que a gente não se distraísse, para que nós focássemos na vida espiritual e muito menos na vida carnal. Porque muitas pessoas se perdem quando a forma física é muito perfeita, vivem da matéria, preocupadas com o corpo, com toda essa loucura e a busca pela beleza perfeita, né? Por se parecerem com artistas. Então veja aqui uma fala para a gente pensar. Sempre que eu falo alguma coisa nesse sentido, alguém diz assim: ai, Rose, você falou para mim, né? Eu tô buscando fazer isso, fazer aquilo, colocar botox, colocar seio, tirar seio, essas coisas que a gente fala da beleza, do culto à beleza. Então, o que a gente está falando aqui? Tomar cuidado com as nossas ações, o quanto a nossa mente está focada no lado doentio do físico, porque o físico é o templo do Senhor, é o templo do Espírito, mas ele é transitório. Então nós temos que cuidar do Espírito, para que o nosso Espírito esteja jovem, brilhante, porque às vezes a gente pede essa ou aquela dificuldade para a gente não se distrair, não se perder, não chamar atenção. Olha isso que está sendo dito aqui. E ela aqui mesmo, ela está dizendo, olha, eu quero essas dificuldades, esses probleminhas no corpo físico, para eu reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Então, nada que acontece conosco é a revelia das leis divinas. Tudo tem uma razão de ser. E ela frisa ainda, ó, preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. E a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. É claro que a gente tem que buscar gostar do que a gente vê no espelho. Mas tem gente que a insatisfação é tão grande que não basta 1, 2, 3 cirurgias, quer fazer 1000. Todo ano, se for possível. Porque o que ela vê no espelho não é o reflexo de um ser que está buscando aprimorar-se espiritualmente. Ela vê o reflexo de uma matéria que está em constante degradação. Cada vez que a gente abre os olhos nesse templo de carne, a gente sabe que ele está envelhecendo, que células estão morrendo, colágeno estão se perdendo.
Então, a gente tem que ter essa noção e gostar do que nós vemos, amar o que nós somos. Hoje pode ser que a mente pense ainda como uma pessoa de 18, mas nós na carne já temos quase meio século ou mais de meio século. Então a gente tem que gostar do que vê e não nos compararmos com outros corpos mais jovens, tendo essa insatisfação, para que a gente não se distraia. Volto a falar. O novo companheiro Manassés endereçou-me expressivo olhar e disse: tem razão, irmã. A sedução carnal, grifa isso, ó. A sedução carnal é imenso perigo. Não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Tá vendo só? Aí ela responde: prefiro a fealdade corpórea, ser feia de corpo, para não me perder. Não estou interessada num corpo de Vênus, a deusa do amor, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Essa é a fala dela. E eu acho belíssima essa fala, e é aqui que a gente vai parar. Porque essa fala, ela fecha todas as nossas insatisfações. Tudo aquilo que a gente às vezes dá muito valor e perde muita noite de sono. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar no espelho da alma. Porque se a gente mirar o físico, nós vamos nos decepcionar dia a dia. O viço do cabelo, a quantidade de cabelo que nós tínhamos quando nós tínhamos lá os nossos 18, 20, não é a mesma do que nós temos hoje. O colágeno da nossa pele, o nosso sorriso, começa a aparecer os vincos, o bigode japonês e tantos outros nomes que a gente dá. Mas, gente, um espírito sabendo o que está fazendo aqui, essa luz externa, e você vai amar o que você vê no espelho, porque para além daquilo você vê brilho, você vê luz, você vê intento de ser melhor, você vê amor. Lembra de Francisco de Assis, que no final o jumentinho, que era o corpo físico deteriorado, mas o espírito ali, ó, de pé. E quando o Frei diz a ele: Senhor, tem um amigo que tem um jumentinho que está muito velho, e o jumentinho já não consegue fazer os trabalhos diários, mas esse amigo, como alguém muito mal agradecido do jumentinho, maltrata ele, faz o jumento fazer trabalhos que ele não mais consegue. Irmão Francisco, o que o senhor diria para esse ser? E aí Francisco de Assis arregala os olhos e diz para o Frei: diga a esse irmão que o que ele está fazendo é muito errado. Ele está escravizando o jumentinho. Fala para ele libertar o jumento e deixá-lo partir, porque ele já serviu o suficiente, agora ele não tem mais condições. E aí dá uma respirada, porque ele estava muito doentinho no final, e aí ele olha para o Frei, enche os olhos de lágrimas de ter ouvido aquela história e pergunta para o Frei: quem é esse amigo que tem o jumento? Fala que eu quero conversar com ele. E aí o Frei diz: irmão, esse amigo sois vós, e o jumentinho é o vosso corpo. Já fizeste muito com ele, agora precisa deixá-lo. Deixa o seu corpinho aqui. Esse templo, esse jumentinho já te ajudou muito. Agora liberte-o, deixe-o descansar. E aí que Francisco então entende que a sua missão sobre a terra estava muito bem cumprida. E que realmente o corpo físico já não aguentava mais aquelas emanações que ele queria. E é assim com o nosso corpo físico. Vamos valorizar as coisas simples da vida. Eu vejo, tô vendo a Elisa aqui, vejo cantando de final de semana. Então, celebre a vida. Cante, olhe nos olhos, diga eu te amo. E prepare os seus para os momentos de inverno que baterão à nossa porta, porque todos passaremos pelo inverno em nossas vidas. E se nossos filhos não estiverem preparados, se as pessoas que nós amamos não forem alertadas, quando elas chegarem no momento do testemunho, a maioria pira,
a maioria se revolta e a maioria se coloca sempre na posição de vítima. Por que comigo? Cada um de nós já fez essa pergunta. Por que comigo? Milhões de pessoas morrem. Por que eu? Por que aquele que eu amo tem que partir? E aí, quando a doutrina nos ensina que nós somos espíritos imortais, que estamos num corpo, mas nós não somos o corpo, e aqui estamos para fazer valer essa existência, a gente não pode perder tempo, nem se distrair com coisas que não valem a pena. É isso que eu gostaria de falar hoje. E veja o que disse esse espírito: prefiro a fealdade do que me distrair buscando ser uma Barbie ou um Ken humano, qualquer boneco ou qualquer outro ser que está por aí, porque mais que um corpo, eu sou um espírito que utiliza desse corpo, como Francisco utilizou o jumentinho, para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha autoiluminação. E em nome do amor, realmente, Ana Maria, a gente erra muito. Mas o bom é assim, estarmos hoje em 2020, numa época de pandemia, que a maioria perdeu o chão, mas também esqueceu de buscar o mestre. Nós estamos aqui numa terça-feira sentados, buscando o entendimento dos ensinamentos do Cristo para repensar as nossas atitudes diárias, mas sobretudo buscar auxiliar a nós mesmos e os nossos, né? Então eu agradeço cada um que está me ouvindo aí. Espero ter fazido valer a pena o nosso encontro, mas sobretudo eu volto a falar, eu não estou criticando ninguém que busca a beleza do físico. É diferente de cuidar e de querer que o físico esteja bem. É quando isso ultrapassa os limites do normal e passa a ser a cultura do corpo. Como se o corpo não pudesse envelhecer. Como se em qualquer lugar eu tenha que chamar a atenção pelas curvas que possuo, pela pele viçosa. E não é isso. Veja que os espíritos estão dizendo que quanto mais noção eles têm do que tem que fazer aqui, menos eles querem chamar atenção. Então sejamos gratos pelas nossas dores, pelos dissabores, mas sobretudo pelo desenho que foi feito para nós. Porque é esse o desenho que foi criado e pensado com muito amor por espíritos em condições melhores, para que a gente não se perdesse e voltássemos vitoriosos para a nossa verdadeira pátria. Gente, gratidão. Beijo no coração. Até a próxima terça. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe, que tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz. E é claro, aqueles que puderem compartilhem. Tem no YouTube também outras palestras nossas lá na nossa página, tá bom? Que Jesus os abençoe grandemente. Até a próxima terça-feira, tá bom? Beijo no coração de todo mundo.